Prazer, História. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra do Peloponeso, ou as Guerras do Peloponeso, que aconteceram ali pelo século V a.C. É muito importante a gente olhar para essas guerras porque são o ponto alto da história dos gregos, da história clássica dos gregos, e ali o mundo grego clássico se encerra. A partir daí, a gente tem uma nova era, que é o chamado helenismo, que ao contrário do que muitos pensam, que é quando o mundo grego sai espalhando sua cultura por aí, eles não têm seu auge, é sua decadência, é o seu momento de declínio. O apogeu mesmo é o período clássico, onde as cidades mantiveram a sua independência, a sua autonomia. Muito bem. Na verdade, essa autonomia foi quebrada antes, no episódio que nós estudamos está em vídeo anterior, que foram as guerras médicas. Guerras médicas. O link para esse vídeo vou deixar aqui na descrição. Então, guerras médicas foi um período em que os gregos lutaram contra os persas. O Império Persa tinha um exército poderosíssimo, entre 150 e 1 milhão de soldados, entre 150 mil e 1 milhão de soldados. Na Grécia, eles chegaram com cerca de 200 mil soldados. Então, eles eram praticamente imbatíveis, irresistíveis. E para que as cidades gregas tivessem o mínimo de chance, precisaram se juntar, formar exércitos continentais para lutar contra os persas. Isso vai ser muito interessante, porque prova que realmente a união, a solidariedade, o companheirismo pode mudar muitos aspectos da história. Porém, tem um lado cáustico, que ela vai corromper a principal característica, a característica número 1 da história clássica dos gregos, que era a autonomia das cidades, a autonomia das polis. Você sabe, cada polis era como se fosse um país. Agora não é mais como se fosse um país. Houve entre aspas, uma globalização no mundo grego. Todo mundo teve que se juntar, todo mundo teve que trocar cultura, todo mundo teve que se misturar para poder combater os persas. Venceram. Isso vai se assemelhar a um episódio que aconteceu no século XX, quando diversas nações opostas entre si, com interesses conflitantes, tiveram que se unir para combater a Alemanha nazista. Dessa guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, emergiu, por exemplo, a União Soviética como grande vencedora na Europa de Leste e os Estados Unidos como grandes vencedores na Ásia, especialmente depois dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, bombardeios nucleares. Então, logo em seguida, a Segunda Guerra Mundial começa uma Guerra Fria entre as duas potências vencedoras, as duas grandes potências que tornaram o mundo livre da ameaça nazista, agora estão se digladiando, se matando, em 40 anos de Guerra Fria. Pior, grande parte os únicos momentos quentes dessa Guerra Fria, que foram conflitos verdadeiros, são as chamadas, entre aspas, guerras de procuração. O que é a guerra de procuração? É quando você manda soldados para uma guerra para combater ao lado de algum grupo que você apoia, como foi o caso do Vietnã. Os americanos mandaram soldados para combater os comunistas, entre aspas, né? E a União Soviética fornecia armamentos, treinamentos. A China fornecia armamentos, treinamentos para o Vietnã do Norte, chamados Vietcongs. A mesma coisa aconteceu na Coreia, a mesma coisa aconteceu no Afeganistão, a mesma coisa no Oriente Médio. Então, são chamadas guerras de procuração. Foi isso que aconteceu durante também o período da Guerra do Peloponeso. No final da Guerra do Peloponeso, Atenas e Esparta estavam extenuadas, destruídas, cultural, política, economicamente. Muito parecido com o que aconteceu no final da Guerra Fria. A Guerra Fria deixou Rússia e Estados Unidos extenuados. E ao contrário do que pode parecer nos primeiros anos, após o fim da Guerra Fria, a partir de 1989, os Estados Unidos não foram os grandes vencedores da Guerra Fria. Eles destruíram a União Soviética, isso é verdade, mas não venceram. Os grandes vencedores foram a União Europeia, a China, o Japão.
outras potências que emergiram após o fim da bipolaridade. A mesma coisa que vai acontecer no mundo grego da época. Então, olha só, a guerra contra os persas vai ter algumas passagens, né, importantes. A primeira passagem importante é a Batalha das Termópilas, que os gregos perderam, mas mostraram que 300 de Esparta mais 6 mil de Atenas podiam sim combater contra 200 mil homens. 300 com mais 6 mil, mais alguns escravos, no máximo 10 mil homens ali naquele combate das Termópilas, perderam, mas perderam de cabeça erguida. Isso vai mostrar a união pode sim trazer vitória. A segunda grande batalha das guerras médicas vai ser chamada Batalha de Salamina, onde os gregos humilharam os persas, especialmente liderados nesse momento por Atenas. Em Termópilas, que foi a primeira grande batalha, foram liderados pelos espartanos, pelo rei Leônidas, que morreu em combate, inclusive. Em Salamina, vão ser liderados por Atenas, e é uma batalha naval. E ali Atenas descobre um detalhe interessante, que ela não apenas sabe navegar, os atenienses não apenas são bons de construção naval e não apenas dominam os mares, mas eles são imbatíveis na água. Nenhuma marinha, a marinha dos persas, com mais de 200 navios, não foi capaz de vencer a meia dúzia de triremes dos gregos, dos atenienses. Triremes eram barcos que tinham 3 andares de remadores, e os remos eram intercalados e eles eram regidos por batida de tambor, então mais ou menos eles eram capazes sim de andar em um ritmo apropriado. Então havia 2 batedores de tambor, cada um para um lado do barco, que determinavam o ritmo de batida, com sons diferentes, obviamente, né? E havia um terceiro tambor que ficava próximo do comandante, que dava as direções que era para ser seguido. Era um negócio bem interessante. Mas quem assistiu aquela série de filmes 300 viu isso acontecendo. Muito bem. O que mais que a gente pode destacar? Depois da guerra, claro, depois da Batalha de Salamina houveram mais algumas batalhas, como a de Plateia, por exemplo, onde os persas foram humilhados mesmo, né? Alguns oficiais persas foram humilhados na frente de suas tropas, outros soldados foram escravizados, e eles saíram de lá derrotados de uma forma que nunca mais se esqueceram da derrota. Porém, isso vai criar uma polarização no mundo grego. Tanto Atenas quanto Esparta vão trazer para si, vão buscar para si as glórias dessa vitória. E isso vai ser um problema, porque não apenas elas buscavam a glória da vitória, mas elas também queriam recompensas por terem ganho a guerra. Por que recompensas? Porque a guerra custou muito caro e eles precisavam repor os custos dessa guerra nos seus cofres. E o que eles passam a fazer? Passam a subjugar outras cidades gregas. É o chamado imperialismo ateniense, é o chamado imperialismo espartano. Você vai se lembrar disso também no período da Guerra Fria. O imperialismo americano, o imperialismo soviético, dominando outros países. Para se garantir uns contra os outros, eles vão fazer ligas. Atenas cria a chamada Liga de Delos. E Esparta cria a chamada Liga do Peloponeso. Cria a chamada Liga do Peloponeso. Então você tem uma Liga de Delos e uma Liga do Peloponeso. Delos liderada por Atenas, Peloponeso por Esparta. Você vai achar aí mais uma semelhança com a Guerra Fria, quando você vai ter a OTAN de um lado e o Pacto de Varsóvia do outro. Essas cidades também se ajudavam economicamente. E de novo, você vai se lembrar da Guerra Fria, com o Plano Marshall de um lado, o Comecon do outro. Elas se ajudavam no comércio, se ajudavam nas trocas de mercadorias, se ajudavam nas suas necessidades de abastecimento. Muito bem. Como é que a guerra começa, né? A guerra do Peloponeso, como é que ela vai começar? Atenas e Corinto são cidades relativamente próximas. Para a época, era distante, né?
120 quilômetros, nossa, era uma distância enorme para quem andava a pé, não tinha telefone, não tinha internet. Hoje você vai numa cidade a 200 quilômetros da sua cidade de origem, vai e volta em questão de uma manhã. Você vai lá, resolve uma coisa e volta para casa. Estradas asfaltadas, automóveis, naquela época não. Mas então, Corinto e Atenas entram em conflito. Por que Corinto e Atenas entram em conflito? Porque Megara é uma cidade ligada à Liga de Delos, tomou a iniciativa de cobrar pedágio na passagem entre o Peloponeso e a Ática. A Ática é parte da península grega, onde fica Atenas, e o Peloponeso é parte da península grega, que fica Esparta. E entre as duas cidades, entre essas duas partes, Peloponeso e Ática, só tem uma, que a gente chamaria assim, vulgarmente, de uma tripinha de terra. Essa tripinha de terra, o teu professor de geografia já te ensinou, chama-se istmo. Istmo é uma parte de terra que liga uma porção continental isolada por águas. Aquele lugar só não é uma ilha porque tem um istmo. O Peloponeso só não era uma ilha porque tinha um istmo. E esse istmo Megara dominou. E eles passaram a cobrar impostos de quem passava de um lado para o outro. Puxa vida. Isso logo depois de uma guerra que durou 30 anos, que foi a guerra contra os persas, que todo mundo estava falido. Muito bem. Corinto não gostou da ideia e entrou em guerra contra a Megara para proteger os interesses dos seus parceiros dóricos. E o que Atenas faz? Entrou em guerra contra Corinto para proteger Megara. Muito bem. Esse é o primeiro grande episódio da guerra, né? É o episódio entre Megara e Corinto. A guerra terá mais alguns outros episódios. Essa primeira fase da guerra foi encerrada com um acordo de paz. Ninguém ganhou essa primeira fase da guerra. Houve um acordo de paz. E esse acordo previa que Megara ia parar de cobrar impostos. Ninguém ganhou, tudo bem. Mas vem uma segunda parte. Essa segunda parte já não acontece mais na península da Grécia. Vai acontecer já na Ásia Menor, naquilo que a gente vai chamar de, hoje a gente chama de Turquia, né? E essa foi uma luta entre Mileto e Samos. Atenas apoiava Samos, que era uma cidade que fazia negócio com eles. Inclusive, quando acabou as guerras médicas, Samos ficou dominado ainda por algum tempo pelos persas. Quem expulsou os persas de Samos foram os atenienses. Quem expulsou os persas de Mileto foram os espartanos. Então, cada uma das duas cidades caiu sob o domínio de um dos vencedores, né? E aí, quando Samos entra em conflito com Mileto, o que acontece? Atenas entra em favor de Samos. E isso vai produzir guerra também contra os espartanos. Muito bem. Novamente, Atenas e Corinto estão em guerra. Novamente, Atenas e Esparta estão em guerra. Finalmente, um terceiro episódio vai acontecer. A cidade de Córcira, que ficava no ocidente grego, já apontando para a direção da Itália, vai entrar em guerra de novo com outra cidade chamada Epídamo. Essa cidade de Epídano, lutaram para controlar o comércio com a chamada Magna Grécia, que é aquela partezinha do sul da Itália. E é importante destacar que nessa época a Itália já estava unificada sob o domínio de Roma. E eles passam a lutar então uma contra a outra. De novo, Corinto entra do lado de uma cidade, da cidade de Epídano, e Atenas entra do lado de Córcira. Então vamos ter duas cidades em combate. Esses nomes dessas cidades não são importantes que você grave, porque nunca vão te perguntar isso no Enem. O que você vai precisar saber para o Enem é que as três guerras, o conjunto de guerras púnicas, guerras do Peloponeso, tem como causa a luta por hegemonia na península da Grécia. Essa luta por hegemonia se dá entre Atenas e Esparta.
E cada episódio da guerra, são 3 episódios, vai envolver as cidades que estavam tentando controlar a economia das outras. Okay? É isso que importa. O nome das cidades não são importantes. Os nomes das cidades não são importantes para você, não vão cair no Enem. E se caírem, eles vão citar o nome da cidade no episódio. Eles nunca vão te fazer uma pergunta qual é o nome da cidade envolvida em guerra. Isso não existe, isso não é didático e isso não funciona dessa maneira para se cobrar ensino. Muito bem. Depois desses 3 episódios, Atenas estava extenuada e, percebendo que Atenas estava extenuada, inclusive com muitas divisões políticas internas, porque em Atenas também havia alguns grupos sociais, alguns grupos políticos que estavam estressados com essa história de democracia, já não queriam mais democracia em Atenas, queriam voltar para ter um modelo oligárquico, porque eles achavam que a Esparta estava indo melhor do que Atenas. Então, aproveitando dessa divisão política dentro de Atenas, os espartanos venceram Atenas, renderam Atenas, e ali acaba justamente o período clássico. Foram 28 anos de guerra, 28 anos de episódios de combates, de tensões, 28 anos de inimizades crescentes. Quais serão as consequências da guerra? Vamos apontar. Primeira consequência, Esparta assume a liderança do mundo grego. A hegemonia máxima no mundo grego passa a ser de Esparta. Segunda característica, segunda consequência importante, o modelo de democracia ateniense cai por terra. Terceiro, os persas se juntam com os espartanos para explorar Atenas e explorar as demais cidades. Então, na verdade, os mesmos espartanos que lá nas Termópilas lutaram contra os gregos bravamente até o último homem morrer, agora se juntam com os espartanos. Muito bem. Porém, esse domínio espartano não vai muito longe. Esparta acabou dominada, Esparta e todo o mundo grego acabou dominado pelos macedônios, que é tema de um próximo vídeo, que é o período helênico. Período helênico. A Grécia deixa de ser constituída de cidades e estado e passa a se fazer um imenso império sob o comando de Alexandre o Grande. Bons estudos!